É estranho como a vida parece perfeita, até o dia em que ela deixa de ser. Eu conheci a Catarina quando não procurava ninguém. Era um período estranho da minha vida. Solitário, mas calmo. Eu já tinha sido traído antes. Já tinha perdido a fé no amor. Mas ela parecia diferente. Tinha um jeito doce de falar, olhos que pareciam ouvir antes de julgar, e uma risada que desmontava minhas defesas. Nos conhecemos por acaso, num aniversário de um amigo em comum. Ela usava um vestido vermelho, mas não era a roupa que chamava a atenção. Era o olhar. Parecia que ela via algo em mim que eu mesmo tinha esquecido que existia. Conversamos a noite inteira. No fim, ela me disse que gostava de pessoas quietas, porque eram perigosas. Sorri. Ela não fazia ideia de quão certo aquilo era. O tempo passou rápido depois daquilo. Logo ela estava dormindo na minha casa. Depois, estava morando lá. Depois, estava fazendo planos comigo como se fôssemos um só. E eu me permiti. Contra tudo o que eu já tinha vivido, contra todos os alertas do meu instinto, eu me permiti acreditar. Ela fazia panquecas de manhã. Decorava a casa em datas especiais, falava sobre filhos e sobre o nome que daríamos a eles. Ela falava de futuro com tanta naturalidade que eu me esqueci de olhar para o presente. E foi aí que ela começou a esconder as coisas. Pequenos atrasos, mensagens apagadas. Ligava o celular com a tela virada para baixo. Comecei a sentir que algo não estava certo. Mas o pior cego é o que quer acreditar. Eu perguntava e ela respondia com calma. Dizia que estava tudo bem e beijava minha testa. A verdade é que eu não queria estragar aquilo. Eu tinha aprendido a viver com pouco. E quando ela apareceu, eu pensei que finalmente estava vivendo com tudo. Mas não era amor. Era um teatro. E eu era o personagem mais idiota da peça. Certo dia, ela esqueceu o notebook aberto. Não era dela, era meu. Ela usava de vez em quando para estudar. Uma notificação pulou na tela. Uma mensagem no e-mail. Assunto: saudades da última vez. Eu nunca tinha visto aquele remetente. Abri. O sangue congelou. Você gemendo daquele jeito. Eu nunca vou esquecer. Quando ele viaja de novo? Fechei o computador, como se tivesse encostado numa arma. Me levantei. Olhei para o quarto. Ela estava lá dentro, rindo de alguma série idiota. E naquele momento, eu morri por dentro. Não fiz escândalo. Não chorei. Não gritei. Só sorri. Entrei no quarto. Sentei ao lado dela e beijei sua mão. Ela nem percebeu o que estava acontecendo. Mas ali, naquele instante, eu decidi. Ela não sairia ilesa disso. Eu ia destruí-la. Com calma, com precisão, com silêncio. E quando ela percebesse, seria tarde demais. Depois daquela noite, eu não era mais o mesmo, mas ela não percebeu. Catarina continuava sorrindo, me abraçando, me chamando de amor, fazia planos para o final de semana, comentava sobre séries, me contava fofocas do trabalho, enquanto eu apenas ouvia, e cada vez que ela falava, eu escutava como quem observa um inimigo desarmado. Eu fingia que estava lá, mas por dentro eu estava construindo um plano. Eu sabia que explodir não adiantaria nada. Ela ia chorar, pedir desculpas, culpar a carência, o álcool, a vida. E talvez, por um segundo de fraqueza, eu até a perdoasse. Mas eu não queria perdão. Queria justiça, ou vingança, ou algo entre os dois. Comecei a estudar os padrões dela, os horários, os dias em que se arrumava mais, os lugares que dizia ir. Instalei um aplicativo espião no celular dela. Com ele, eu tinha acesso a tudo: mensagens, localização, fotos apagadas. Foi ali que descobri o verdadeiro tamanho do buraco. Não era um caso, eram vários. Homens casados, homens solteiros, homens com dinheiro e até um ex-namorado que, segundo ela, a tinha feito muito mal.
Catarina não era uma mulher infiel, era uma especialista em fingir. Tinha rotinas paralelas, agendas secretas, desculpas ensaiadas. Ela vivia como uma atriz, e eu, por quase 2 anos, acreditei no roteiro. Mas agora, o papel havia mudado. Eu era o roteirista, e ela nem sabia que o terceiro ato seria o fim da carreira dela. Comecei sutil. Deixei de responder as mensagens com a mesma empolgação. Passei a observá-la em silêncio. Criei um falso distanciamento que parecia natural. E, ao mesmo tempo, me aproximei dos amigos dela. 2 colegas de trabalho. Da família. Fingi interesse pelas histórias da irmã dela. Ofereci ajuda ao pai dela em uma reforma. Elogiei a mãe dela como se fosse uma santa. Eu era o genro perfeito. O namorado ideal. O tipo de homem que qualquer mulher sonharia em ter por perto. E ela? Ela se sentia segura. Estava confortável. Talvez até acreditasse que tinha me domado. Mas o que ela não sabia era que cada gesto meu era calculado. Cada sorriso era a lâmina sendo afiada. Eu comecei a colher provas, prints, áudios, vídeos, depoimentos, tudo armazenado, classificado, organizado, como um dossiê silencioso, que um dia explodiria. Mas não ainda. Ainda não. Ela tinha que descer mais. Ela tinha que se afundar um pouco mais na própria mentira. Ela tinha que acreditar que venceu, para que a queda fosse mais dolorosa. E eu podia esperar. Afinal, quem se vinga com pressa, desperdiça o prazer. Ela não percebeu nada. Catarina era boa com mentiras, mas péssima com silêncio. E o meu silêncio estava fazendo mais efeito do que qualquer briga teria feito. Ela começou a me perguntar se eu estava bem. Disse que eu andava distante, que parecia pensativo demais. Perguntava se o problema era ela. E eu, com a frieza de quem já não sente, dizia: "Imagina, amor, tô só cansado." Aos poucos, ela começou a se sentir insegura. Mudou o corte de cabelo. Passou a se arrumar mais. Preparava café da manhã com bilhetes apaixonados. Mandava mensagens durante o dia dizendo o quanto me amava. E eu sorria. Porque era exatamente isso que eu queria. Que ela lutasse para manter algo que já estava morto. Durante as noites, enquanto ela dormia, eu continuava meu trabalho silencioso. Organizava os arquivos. Criava pastas com nomes dos amantes. Montava linhas do tempo. Desenhava conexões. Eu sabia onde cada um deles trabalhava. Sabia se tinham esposas, filhos, carreiras públicas. Sabia o que tinham a perder. E foi então que criei perfis falsos. Comecei com mensagens anônimas. Para alguns, enviei prints. Para outros, vídeos. Usei linguagem neutra. Disfarcei o IP. Fiz parecer que vinham de fontes diferentes. Assisti em silêncio os casamentos se abalarem. Vi homens deletarem suas redes sociais. Alguns me ignoraram. Outros entraram em contato com ela. E Catarina ficou em pânico. Eu não sei o que está acontecendo. Estão me perseguindo. Estão tentando me destruir. Eu apenas abracei e disse: "Vai passar. Eu tô com você." E ela chorava no meu ombro, sem saber que era o meu braço que empurrava o abismo onde ela caía. Mas ainda era pouco. Ela precisava perder mais. Ela tinha orgulho do trabalho. Era coordenadora de uma empresa de eventos. Adorava mostrar os bastidores dos projetos no Instagram. Era conhecida pela postura séria e pela ética impecável. Ou melhor, era. A empresa tinha uma política interna clara sobre conduta pessoal pública. Então, usei um perfil anônimo e enviei uma compilação das conversas mais comprometedoras dela com um cliente da própria empresa. Incluí datas, horários e referências cruzadas com eventos reais. Não precisei inventar nada. A verdade já era suja o suficiente. 2 dias depois, ela chegou em casa em silêncio. Olhos inchados. Mãos trêmulas.
Me afastaram do trabalho por tempo indeterminado, sussurrou. Fingi surpresa. Fingi indignação. Eles não podem fazer isso com você, mas por dentro, por dentro, eu saboreava cada sílaba daquela frase. Ela perdeu o chão. Ficou dias sem sair do quarto. Parou de se maquiar. Parou de se cuidar. Parou até de olhar no espelho. E eu continuei lá, cuidando, trazendo chá, dizendo que tudo ia ficar bem. Ela dizia que não me merecia, que eu era bom demais e que, se um dia fez algo errado, era uma idiota. Quase confessei ali mesmo. Mas respirei fundo. Ainda não era a hora, porque o pior ainda estava por vir. O mais cruel da vingança silenciosa é que ela não grita. Ela corrói, devagar, por dentro. E Catarina estava apodrecendo por dentro. Aos olhos dos outros, ela era apenas uma mulher, passando por uma fase ruim. Mas eu via, eu sentia. Cada dia que passava, um pedaço dela morria. Ela começou a desenvolver paranoia. Achava que alguém a seguia, que tinha alguém vigiando sua vida. Trocava de roupa às escondidas. Evitava se olhar no espelho por muito tempo. Será que alguém está tentando me destruir? Ela sussurrou certa noite. Você acha que é alguém do trabalho? Pode ser uma ex de algum cara, ou até uma amiga invejosa. Fiquei em silêncio. Apenas a abracei. Ela se agarrava a mim como se eu fosse o último vestígio de realidade. E isso era perfeito, porque agora ela estava frágil o suficiente para cair. E eu dei o empurrão final. Enviei uma carta anônima para a mãe dela, com provas, nomes, detalhes, coisas que só uma mãe entenderia como imperdoáveis. A mãe dela era religiosa, tradicional, orgulhosa da menina educada que criou. Na semana seguinte, Catarina recebeu uma ligação. Longa, dolorosa. Depois, silêncio. Ela me contou chorando que a mãe estava decepcionada. Que disse que não a reconhecia mais, que não queria vê-la por um tempo. Catarina desmoronou. De verdade. Começou a ter crises de ansiedade. Parou de comer. Perdeu peso. Chorava no banho, achando que eu não ouvia. E eu ouvia. E ficava ali, com os olhos fechados, ouvindo o som de uma alma se quebrando. Uma alma que um dia tinha partido a minha em 1000 pedaços. Mas não acabou ali. Havia uma última peça no meu plano. O golpe final. A irmã dela era a única que ainda acreditava em sua inocência. E a única que não tinha visto as provas. Era também a única pessoa com quem Catarina ainda conseguia conversar sem culpa. Então, eu usei a irmã. Criei uma situação falsa, uma mensagem enviada sem querer, que mostrava Catarina falando mal dela, dizendo que a achava invejosa, mesquinha, manipuladora. A irmã respondeu seco. Depois, bloqueou Catarina de tudo. Catarina entrou em colapso. Ela caiu no chão da sala, gritando, batendo no próprio peito, soluçando como uma criança que perdeu os pais. E eu ali, parado, imóvel, frio. Ela me abraçou e disse: "Você é a única pessoa que me resta." Foi ali que eu soube. Estava feito. Ela não tinha mais nada. Trabalho, reputação, amigos, família, nada. Só eu. O homem que ela traiu. O homem que ela enganou. O homem que agora fingia ser seu último abrigo, enquanto era, na verdade, seu próprio castigo. Na última noite em que dormamos na mesma cama, eu a observei por longos minutos. Catarina não era mais a mulher que eu conheci. Não era mais a que me traiu. Era só a sombra de alguém. Alguém quebrado, perdido, sem saída. Ela dormia abraçada ao travesseiro, como quem se agarrava à última esperança. Tinha olheiras profundas, rosto pálido, lábios rachados. E mesmo assim, ainda havia algo de humano nela. Algo que doía em mim. Mas a dor não era compaixão. Era o eco do que fui, do que ela matou, do homem que morreu no dia em que ela mentiu, olhando nos meus olhos. Na manhã seguinte, deixei o café pronto. Beijei sua testa e disse:
Preciso dar uma saída. Volto mais tarde. Ela sorriu, fraco. Tudo bem. Só volta. Saí pela porta. E nunca mais voltei. Apaguei todas as redes sociais. Mudei de número. Troquei de cidade. Desativei contas conjuntas. Cancelei cartões. Deixei uma única carta. Eu vi. Eu sabia. Cada detalhe. Cada mentira. Eu sabia. E mesmo assim, fiquei. Mas não por amor. Fiquei para assistir você se destruir. Fiquei para garantir que você sentisse tudo o que eu senti. Fiquei para fazer justiça com silêncio. Adeus, Catarina. Você nunca vai se recuperar. E eu nunca mais volto. Faz 2 anos desde então. Ouço de conhecidos que ela entrou em depressão, que tentou reatar laços com a família, que largou as redes sociais, que engordou, emagreceu, mudou o cabelo, tentou recomeçar. Mas algo em Catarina se perdeu. A mulher que mentia com os olhos agora nem consegue mais sustentar um olhar. E eu? Eu sigo em paz, sem pressa, sem culpa, sem arrependimento. Porque algumas dores não pedem vingança, elas pedem silêncio. E foi no silêncio que eu destruí a vida da mulher que um dia amei. Fingi que perdoei. Mas fui eu quem deu a sentença final. Se essa história te tocou, se você já teve o coração destruído por alguém que sorriu enquanto mentia, você entende. E se entende, se inscreve no canal. Porque aqui, histórias como essa são contadas com a verdade que elas merecem. Crueza, dor e justiça. Silenciosa e definitiva.